quase tudo sobre história moderna. Eu trago para você agora um vídeo com as principais características, os fatos e os processos dessa parte tão importante da história mundial e europeia, conhecida como história moderna. É importante lembrarmos que a história moderna ela está situada entre a história medieval e a história contemporânea. Ou seja, a história medieval termina por volta do ano de 1453, com a queda do Império Romano. Já a história contemporânea começa no ano de 1789, com a Revolução Francesa. Portanto, a história moderna está inserida entre esses dois importantes períodos históricos. A história moderna ela tem a característica, como o seu nome já esboça, de modernidade, de transformação social, cultural e econômica após o período medieval. Ou seja, a sociedade europeia deixa de ser feudal, deixa de ser rural em sua centralidade e passa a ser mais urbana, mais exportadora, mais comercial, com características científicas, artísticas e culturais mais profundas. É por isso que as principais características deste período chamado modernidade são: a primeira delas, a mudança econômica, a promoção do mercantilismo, do metalismo, da balança comercial favorável, da exploração de outras regiões, colonização, exportação de produtos mediante as grandes navegações, a descoberta de outras regiões, a consolidação da presença europeia, por exemplo, na Europa e da colonização destes países, ainda não países, mas desses ambientes, a América, por exemplo, como acabei de citar. Outra característica importante é o próprio Renascimento, a produção artística, a produção literária, a mudança de mentalidade, uma ênfase agora não apenas na caracterização religiosa, cristã, mas algo mais profundo e mais abrangente, características humanistas, antropocêntricas, ou seja, o amor humano na centralidade da obra, das produções artísticas. Renascimento não apenas urbano, mas cultural, comercial e até uma certa produção tecnológica. A modernidade, ela também tem a sua característica de transformação religiosa, ou seja, nós temos um importante movimento conhecido como a Reforma Protestante. A centralidade do poder da Igreja Romana ela é diluído o poder. Agora, o nascimento de um pensamento reformador, reconstrutor, especialmente em Lutero e em Calvino, passa a ganhar espaço não apenas religioso, mas também político, porque os príncipes herdarão essa perspectiva reformada frente ao poder que a Igreja Romana, a Igreja Católica tinha na sociedade. Então, o pensamento reformado vai transformar não apenas a base religiosa da Europa, mas também influenciar transformações políticas, como nós conhecemos no clássico livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Outro processo importante é a consolidação do absolutismo, ou seja, o rei com poderes divinos. Você não pode esquecer que a história moderna ela tem aí uma característica central, que é o poder do rei acima de tudo, acima de todos. Luís XIV, por exemplo, da França, com toda a sua convicção de que o Estado era ele, o Estado sou eu, ou seja, o absolutismo abarcando toda a estrutura social, consolidando o poder do rei através da força militar, por exemplo, e através de filósofos. Esses filósofos que vão escrever obras, por exemplo, como Nicolau Maquiavel, que escreve O Príncipe, concedendo poder divino, poder real, poder político ao rei. Você não pode esquecer das características do absolutismo. Outra característica marcante que vai transformar tanto a sociedade europeia, que inclusive isso vai levar à história contemporânea, é a consolidação do pensamento iluminista. Ou seja,
aquela ideia de que a razão era preponderante no homem, característica racional do homem que liberta o homem das trevas, da ignorância e que forma o ser. Os filósofos iluministas vão definir assim a razão, mediante a educação, a instrução política, a leitura, a formação acadêmica, a formação científica, o método científico, você pode alcançar uma iluminação que vai guiar a sua vida. Ou seja, o mundo passa a ter uma estrutura e uma explicação mais racional do que mítica. Max Weber também vai trabalhar essa ideia, a desmitologização do mundo, da política, consolidação de um Estado que passa a ser um Estado guiado pela política, pela organização sistemática da razão, pela instrução das pessoas, e não apenas em uma centralidade mítica da religião ou mítica do político, porque o próprio rei vai perder as suas características míticas após a inserção do iluminismo, ou seja, uma herança da história moderna. Essa herança moderna vai consolidar uma nova mentalidade europeia, que é uma mentalidade, como eu já disse, racional, com forte presença do desenvolvimento comercial, do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento do pensamento acadêmico, de uma cultura centralizada no homem e principalmente com uma instrução política diferente que vai criticar o poder absoluto do rei. Temos aí como um dos últimos eventos da história moderna a Revolução Francesa. Como disse no início do vídeo, a partir de 1789, a queda do absolutismo faz com que a história moderna termine e comece essa fase conhecida como a história contemporânea. A Revolução Francesa marca, por fim, a ascensão do terceiro estado, das camadas camponesas mais pobres, frente ao domínio do clero, da Igreja Romana à Índia e do poder do rei. Portanto, a Revolução Francesa vai marcar essa era específica da história humana, na qual eu e você vivemos, que depois eu trarei para você um vídeo comentando, sim, as principais características da história contemporânea. Eu espero que esse vídeo tenha sido pertinente para você. Se foi, eu peço que você curta, comente, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso espaço, para que nós possamos continuar com a nossa produção de conteúdo e com o nosso crescimento. Valeu, pessoal, e até a próxima.